Olá, chegamos em nossa quinta aula, finalizando nossa disciplina. Nesta aula, vamos utilizar o PHP para gerar documentos em um formato particular, chamado PDF. O PDF ele foi desenvolvido por uma empresa chamada Adobe para facilitar a troca de documentos. Ele é muito popular na internet, por isso é que vamos utilizá-lo. Para poder desenvolvermos documentos PDF utilizando o PHP, vamos precisar de uma biblioteca. A biblioteca existe várias, mas a que vamos utilizar é a FPDF. Ela foi desenvolvida para ser utilizada livremente, gratuitamente. Para isso, vocês vão acessar o site que está escrito no seu caderno de estudo. Lá tem o passo a passo explicando com print screen de tela para você baixar a versão correta. Uma vez que você baixa, ele vai ser um arquivo zip, você vai descompactá-lo e pegar uma determinada pasta e um determinado arquivo. Com essa pasta, com esse arquivo, vocês vão colá-lo no seu projeto e aí vão poder ter acesso nos arquivos, no código que gera o documento PDF. O que vamos fazer é configurar esse documento, esse arquivo, que aí ele vai gerar para nós o documento PDF com as informações necessárias. Então vamos ver. Nessa tela você vê que temos um documento inicial, index.php, que está na nossa pasta Hello. Ela tem apenas um link que vai para um arquivo chamado pdf.php, que vai gerar o nosso documento PDF, certo? Então aqui eu vou criar mais um documento. Vamos criar aqui um arquivo pdf.php. Ok, vamos substituir agora esse código para poder gerar o nosso documento PDF. A primeira coisa que vamos fazer é fazer um require do fpdf.php. Mas observe que ele não faz parte de nossos arquivos. Então, esse aqui já é a pasta que tem o FPDF descompactado. Eu vou pegar o arquivo fpdf.php e a pasta de fontes, dar um Ctrl C, Ctrl V, pronto. Agora aqui no nosso projeto Hello, nós teremos a nossa página index.php, que vai ter o link para gerar o documento, pdf.php, que é o arquivo onde guarda a configuração que vai gerar o documento, fpdf.php, que é a biblioteca, e a pasta de fontes. Pronto, com isso nós temos a nossa biblioteca instalada no nosso sistema. Agora vamos precisar criar uma variável que ela vai guardar um tipo especial de arquivo na memória, que é o sistema. Ele é um objeto, mas vocês vão ver isso posteriormente em orientação a objeto. Por enquanto, vocês vão vendo o que eu estou fazendo e vão repetindo.
Então vamos aqui gerar uma variável PDF e nela vamos atribuir esse objeto. Para esse objeto ser criado, a gente vai chamar a palavra-chave new e vamos chamar o seu construtor. O seu construtor, ele se assemelha muito a uma função. Vamos agora colocar algumas informações necessárias para poder inicializar o objeto. Precisaremos de 3. A primeira é a orientação da folha. Existem dois tipos de orientação. Existe o formato retrato e o formato retrato e o formato paisagem. No formato onde a folha é em pé, ela vai ser retrato. Retrato em inglês é portrait. Então, vamos colocar uma letra P. Depois, vamos informar qual é a unidade de medida que vamos usar em todo o documento. No caso, mm é milímetro. E por fim, qual é o tamanho da página? Vamos usar A4. Pronto. Essa linha daqui, ela vai criar o objeto que vai gerar o documento PDF. Agora podemos, e ela tá armazenada na variável PDF. Vamos agora chamar um formato de saída. Para a gente poder enviar o documento PDF, vamos chamar uma outra função, que em orientação a objeto se chama método. Para isso, vamos colocar menos maior que se assemelha a uma setinha, a um formato de seta. E vamos chamar esse método output. Pronto, com essas duas linhas já criamos um documento PDF vazio e já solicitamos que quando terminar ele seja enviado para o usuário. Vamos salvar e vamos testar. Pronto, esse daqui é o nosso navegador aberto com chamando localhost teste, que é a página onde fica colocado todos os meus projetos, e hello, que é esse projeto específico com o link de gerar PDF. Como vocês podem ver, abriu no navegador um documento PDF, certo? Com a página 4, só que todo em branco. Agora vamos escrever alguma coisa nele. Agora vamos adicionar um texto nele. Vamos lá. Depois de chamar o método addPage, agora vamos configurar uma fonte. PDF, vamos chamar o método setFont. Ele tem alguns parâmetros. O primeiro deles é o nome da fonte. O nome da fonte você não pode usar qualquer fonte. Existem algumas fontes pré-selecionadas. Uma delas é a Arial, a outra é a Times. Você pode colocar assim, o Arial Times ou Times. A Arial é uma fonte sem serifa e a Times é uma fonte serifada.
E agora vamos colocar, vamos dizer qual é o tipo dela. Se ela for simples, você não coloca nada, você deixa uma string vazia. Mas se você quiser em negrito, você coloca B. Se você quiser em itálico, você coloca I. Então vamos colocar aqui. Está tudo explicado direitinho no seu caderno de estudo, com até mais algumas informações. Depois disso temos o tamanho da fonte, no caso 20 milímetros. Podia ser em pontos, podia ser em pixels. Dessa vez eu escolhi milímetros. PDF, vamos chamar o objeto de novo PDF e mais um método dele. Esses métodos já foram todos construídos por um programador muito legal, para a gente não ter o trabalho de fazer. Então, o método vai ser o cell. O cell, ele cria uma célula. Nessa célula a gente vai colocar algum texto dentro dela. Essa célula é como se fosse uma área retangular delimitada no documento. Ele tem alguns parâmetros. O primeiro parâmetro dele é a largura. Então vamos colocar a largura dessa célula, desse quadradinho lá no documento como 40. Vamos colocar a altura vai ser 10. Vamos colocar um texto. Alô mundo. Se eu quiser que ele seja contornado, a borda, que a borda apareça, eu coloco 1, mas eu não vou querer, eu vou colocar 0. E se eu quiser que a próxima célula ela seja colocada à direita, eu vou colocar 0, mas não, eu vou querer que seja abaixo, então eu coloco 1. E por último temos a opção de alinhamento do texto interno, que pode ser L para esquerda, R para direita e C centralizado. Então vamos colocar L de left, à esquerda, vamos colocar o ponto e vírgula aqui na última linha, salvar e ver se o documento foi gerado adequadamente. Observe que ele escreveu, só que ele colocou um código estranho no lugar do acento. Isso acontece porque a biblioteca ela não foi criada para linguagens com acento, mas a gente pode fazer uma conversão utilizando um método do PHP. Na verdade tem vários métodos. Eu vou colocar um deles aqui. Vamos criar uma função, porque eu vou utilizar isso várias vezes. Vai ser conv para converter. Ela vai receber um string que vai ser um texto que ela vai transformar e ela vai retornar esse texto transformado. Então eu vou chamar aqui inconv. Ele vai aceitar 3 parâmetros. Então temos o primeiro, temos o segundo, que também é uma palavra-chave, e temos por último, o texto. Ele vai receber esse texto e vai fazer uma conversão, vai trocar os acentos. Então eu vou colocar aqui UTF-8, ISO 88. Deixa eu ver se eu coloquei direito. Maiúsculo. UTF-8, ISO 8859-1. Deixa eu conferir. Ok. No caderno de estudo de vocês tem todo esse código, é só copiar e colar. Um aviso, eu estou utilizando o Aptana para poder gerar os arquivos. Vocês também podem utilizar o Notepad++ para poder fazer a geração dos arquivos PDF. Mas você tem que ter um cuidado. Se por um acaso você usa o bloco de notas para poder gerar esse arquivo, ele vai gerar em um outro tipo, o código desse arquivo ele vai ser de um outro tipo
e aí pode ser que aconteça que quando você execute não aconteça nada, nenhuma página vai ser gerada, porque houve uma incompatibilidade do tipo de arquivo que vocês criaram. Então, utilizem o Aptana. Se você não conseguiu utilizar o Aptana até agora, utilize o Notepad++ para poder gerar esses arquivos e evite o copiar e colar. Às vezes você cria um documento, por exemplo, no Notepad++, você cria um documento e aí você copia um texto de um arquivo, de uma paginação diferente, cola, no que cola que ele vai salvar, ele salva nesse tipo de paginação. E aí o documento não é gerado. Então, o que eu aconselho a vocês é criar o documento no Aptana ou no Notepad++, no Notepad++, e aí digite tudo e salve, que aí acredito que não vai dar nenhum problema. Se deu problema, aí você cria um documento novamente, não copie e cole, você digite todo o documento e aí você salva. Que normalmente quando você cria um outro tipo de documento no bloco de notas, quando você cria um documento no bloco de notas, ele salva com uma paginação diferente e pode dar problema. Ok, agora vamos testar. Vamos chamar aqui a função primeiro, né? Eu coloquei conv. Vou passar como argumento nessa chamada de função o nosso texto alô mundo. Então ele vai ser convertido e vai retornar o texto convertido. Salvei e agora vamos testar. Observe que agora não temos mais o problema do acento. Toda vez que o texto tiver um acento, a gente vai ter que chamar essa nossa função conv. Agora eu vou ter que colocar aqui uma imagem no nosso arquivo, que eu vou mostrar para vocês como colocar uma imagem. Vamos pegar uma imagem e colocar no nosso projeto. Aqui na pasta. Pronto, temos uma imagem marca.png. Vamos colocar a imagem acima do nome. Vamos chamar um outro método do objeto PDF, que vai ser o image. O image ele vai ter alguns outros argumentos também. Vamos colocar aqui o endereço da imagem, marca.png. Vamos colocar o tamanho dela em milímetros também. Deve ser, isso aqui deve dar. Ela também tem outros argumentos, como a opção de borda e transformar a imagem em um link, mas não vamos usá-los aqui por causa do nosso tempo. Vamos ver agora se ele mostrou. Observe que ele colocou a imagem e colocou o texto em cima da imagem. Como é que a gente pode resolver isso? Vamos chamar um outro método. ln newline, ele vai aceitar um tamanho, que no caso aqui eu usei milímetros, então vai ser em milímetros, vamos colocar 30, salvar, visualizar. Observe que agora ficou adequado. E agora vamos colocar aqui embaixo também, para separar, para não ficar uma célula tocando na outra, ln, vamos colocar aqui 20. Vamos agora fazer uma tabela. Vamos colocar aqui um laço for.
Vamos colocar aqui uma PDF, chamar o objeto, chamar o método desse objeto, cell, vai ser muito parecido com o que está aqui. Eu vou dar um Ctrl C, vou colocar aqui um Ctrl V. Em vez de colocar esse texto, vamos colocar aqui o número da linha. O número da linha vai ser esse nosso I, que vai ser 0, 1, 2, 0, 1 e 2. Só que vamos somar mais um para ficar 1, 2 e 3. Esse I ele não vai ser alterado, eu não estou fazendo nenhuma atribuição a ele, ele só vai ser somado. Eu vou querer que seja uma linha, uma coluna ao lado da outra. Agora vamos copiar e colar de novo. Mais 2 vezes, vão ser 3 colunas. Aqui vai passar para a próxima linha. Eu vou querer que todas elas tenham borda. E aqui vai ser esquerdo, o alinhamento centralizado, o alinhamento à direita. Aqui vai ser o primeiro vai ser o número da linha, o segundo vai ser a letra A e o terceiro conteúdo da terceira coluna vai ser a letra B. Vocês podem colocar variáveis aqui. Então, é como montar um quebra-cabeça. À medida que vocês vão tendo necessidade, vocês vão pensando, se aqui eu posso colocar uma string A, eu posso colocar também uma variável. E aí, montar o seu documento PDF. Tem um exemplo bem legal no caderno de estudo. Ok, vamos salvar. Vou querer então umas 5 linhas. 3 colunas com 5 linhas. Vamos ver. Pronto, observe aqui que estamos alinhados à esquerda o número da linha, centralizado a letra A e à direita a letra B. Agora vamos, para encerrar, vamos colocar multicélulas, vão ser várias linhas. Para encerrar, vamos colocar várias linhas em uma célula. PDF, LN, vamos pular aqui mais um espaçamento de 20 para não ficar tudo colado. Para fazer múltiplas células, a gente vai chamar multicell. Multicell ele vai ter, basicamente ele tem 3 parâmetros. O primeiro parâmetro ele vai dizer o tamanho. Então vamos colocar aqui 170 de largura. O segundo parâmetro é a altura de cada linha dessa célula. Então vamos colocar 5 milímetros para o texto não ficar muito grande. E aqui vamos colocar um texto. Observe, eu vou fazer uma variável aqui. Vou colocar uma variável, texto. Nela eu vou digitar algum texto aleatório. E vamos colar para fazer uma linha enorme, uma quantidade de texto grande para vocês verem. Acho que isso aqui é suficiente. E aqui, olha, observe, eu criei uma variável aqui em cima. Então, depois que ele cria a variável, ele dá um espaçamento de 20 milímetros, depois de criar a tabela, no documento, no objeto PDF. E aí eu chamo o método multicell e peço para ele criar uma célula de 170 em cada linha dentro dessa célula vai ser de 5 milímetros e vamos colocar
a variável texto. Se vocês quiserem, logo depois vocês podem colocar um outro parâmetro, que é dizendo que vai ter borda, e um outro parâmetro que poderia ser um link, mas não, vamos colocar somente esses 3 argumentos. Vamos ver lá como ficou. Observe que ele escreveu o texto e ele colocou, aqui a gente tem 170 milímetros, cada linha está com 5, e aqui embaixo ele continuou com o texto em outra página. Ele faz isso tudo automaticamente, o método já está ok. Só que não ficou legal, né? Esse texto ele ficou com muito grande e negrito. Como é que eu faço para sair alternando o texto? Você chama novamente o set fonte. Você configura uma nova fonte. Você pode sair mudando de fonte a cada linha escrita. Então vamos chamar aqui o set fonte. Vamos usar agora Times, uma fonte serifada, eu não vou mais querer negrito, não vou querer nada, vai ser comum, regular, e o tamanho dele vai ser de 12. Vamos salvar e ver como ficou com essa nova formatação. Observe aqui a fonte serifada, fonte sem serifas, fonte com serifa. Serifa é esses tracinhos na ponta das letras, certo? Como é um tamanho menor, ele não precisou seguir para a próxima página. Pronto, com isso finalizamos, certo? No seu caderno de estudo tem todo o conteúdo explicando mais, melhor, com mais fontes, então não deixe de utilizá-lo. E a gente aprende programação fazendo, repetindo, fazendo várias e várias vezes, e quando dá erro a gente procura a solução. Então repita os exemplos todos, digite eles, porque digitando, se a pessoa fizer Ctrl+C, Ctrl+V, não preste atenção no que está fazendo. Então, digite cada letra, cada linha. Se der um errinho, procure cada letra, em cada linha do seu código e utilize o fórum para tirar dúvidas, para tirar suas dúvidas, certo? Até lá.